acompanhá-los até o final da aula, né? Bom, peguem desde já os cadernos de vocês, tá certo? Todo mundo pegando o caderno, tá? Pra gente resolver pra gente corrigir, aliás, né? Aquela atividade que eu deixei na aula passada, tá vendo aquelas questões? Atividade que eu postei no dia 21, tá certo? Todo mundo com o caderno em mãos? Eita, já tem 20 mensagens aqui. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Professor, não entreguei hoje porque não deu tempo. Tá bem, pode entregar amanhã. Tudo ok, tá? Não tem problema. Eu estou bem, espero que todo mundo também esteja bem, né? Todos vocês estejam bem. A propósito, vamos para a nossa frequência, né? Dia 24, sétimo ano A. Cadê? Deixa eu ver. A1 se encontra. A1 está aqui. Ana Cibele, parece que não. Ana Gabriele, não. Tem pouca gente, viu? Para uma segunda-feira. Wesley Lima, não se encontra ainda, né? Ariellen também não. Wigner se encontra. Gabriel Sampaio, GGGGG, não, só tem com Gislaine, né? Giovana, também não. Isabela Evelyn está presente. João Mariano, cadê o Mariano, rapaz? Nunca falta. José Rogério Filho, cadê Rogério? Rogério tá aqui, tá presente. Júlia Nobre também. Deixa eu ver. Lara Isabelle. Lara Isabelle é a Devaldo, né? Tá bem. Larissa Souza tá aqui. Maria Barreto também. Maria Clara também. Maria Gabriele também. Isabelle Castelo Branco, cadê ela? Isabelle Castelo Branco, parece que não. Ianara também não está presente. E o Riquelme. Até o Riquelme faltou. O Riquelme estava na aula passada? Vamos lá para o B agora, tá vendo? Dia 24. Adriele Vitória. Pode entregar essa semana. Qualquer dia que você entregar essa semana, tá bom. Adriele, não se encontra. Só colocar a presença do Mariano, que acabou de entrar. Adriele não, né? Ana Beatriz de Oliveira. Beatriz Rodrigues. Agora é produção, tá? Beatriz Rodrigues está presente. Cecília. Islândia também. Ana Patrícia também. Bernadette também. Diego. Sei que está presente. Laís. Cadê Laís? Maria. Parece que não. Pablo está presente. Raikkonen eu não vi. Raíssa está presente. Walter também. Paulo Vitor se encontra? Só tem um Pablo, né? Bom, vamos lá. Todo mundo pega o caderno, tá bom? Já pode ir amolando a caneta para a gente fazer nossa correção, tá certo? Vamos lá, eu vou começar da primeira questão mesmo, tá bom? Só para refrescar aqui minha memória, né? E a de vocês também. Eu sei que vocês têm alguns problemas, tempo, né? Muita atividade, coisa assim. 6 pessoas entregaram até agora, tá bem? Façam o possível para mais pessoas entregarem no decorrer da semana, tá certo? Tudo bem, Mariana, sem problema, tá bem? Professor, o meu chegou. Walter, chegou sim, chegou, tá bem? Tá bem? Bom, bora lá. Primeira questão.
Para quem ainda não fez, a hora é de corrigir agora, tá? Muita atenção. Se depois da correção você ainda não mandar atividade, aí eu vou entender que não é problema da internet, né? Vamos lá, primeira questão, né? Após a leitura do texto, claro que a gente não há necessidade da gente ler de novo, né? Eu vou só contextualizar sobre o que essa história fala. Mariana, não é página, tá bem, meu querido? É uma via, é produção textual, tá bem? Eu havia, no dia 21, enviado um documento, está lá no Google Sala de Aula, tá bem? E esse documento nós usaríamos para finalizar, né, o conteúdo objetivo sobre crônica, tá bem? Sobre crônica narrativa, principalmente, né? É uma atividade objetiva e subjetiva também, tá bom? O senhor recebeu minha atividade? Beatriz Rodrigues, né? Recebi sim. É da outra Beatriz também, da Maria, da Júlia, do Pablo, do Walter. Eu recebi de vocês, tá? Até porque eu entro nessa turma aqui, eu me sinto melhor. Mas vamos lá. Deixa eu só contextualizar aqui. Tá? A história fala de um rapaz que acordou cedo, né? Estava observando o movimento da manhã, observando aquilo que deixava a cidade alegre, né? Insistia em alegrar a cidade. E ele viu um casal de uma certa idade já conversando sobre a tecnologia. Né? Agora vamos lá, vamos resolver aqui as questões, tá? A primeira questão, a pergunta é, em relação às características do gênero, né? Escreva a que gênero a história pertence? Pertence à crônica, tá bem? Nessa A, a gente vai botar só crônica, tá bem? É uma crônica narrativa, muito bem, mas a gente vai botar só crônica, tá bom? Porque a segunda pergunta pede o tipo discursivo, né? Ou a tipologia. Se é narrativo, argumentativo, descritivo, injuntivo, certo? Aí você coloca narrativa, tá bem? Item A é crônica, item B é narrativo. Tá? Então, crônica, narrativa, por causa disso, tá bem? Vou colocar aqui a presença do Hackman. Pronto. Item A é narrativa. Item B perdão, mil perdões. Item A é crônica, item B, narrativa, tá bem? Estamos corrigindo aqui a atividade. Isso, a atividade no caderno, tá bom, ô Raico? A primeira pergunta, né, o item A, você coloca crônica, e no item B você coloca narrativa, tá ok? No item C, ele pergunta sobre o narrador. Que tipo de narrador nós temos? É um narrador personagem, né? Porque é um narrador que está inserido ali dentro da história. Ele está contando a história do seu dia, como é que se deu aquilo, né? Ele está dentro da história. Nosso narrador aqui, ele é também um personagem, tá certo? Pois, além de narrar, ele participa. Isso mesmo. Particips. Ficou igual aquele dos Trapalhões, o Mussum. É brincadeira, tá, Raíssa? Domínio discursivo, né? A gente até tinha visto isso, né? É o domínio literário. Domínio literário, tá bem? Pode esperar, o Paulo. Pode copiar também, domínio. Vou recapitular enquanto você copia, tá? Item A, a resposta é crônica. Item B, narrativo. Item C, personagem. Deixa eu já preparar aqui o item B também, né? O item B é discurso direto, tá? Discurso direto. E a pergunta da letra E pergunta o tipo de discurso, direto ou indireto. Que é discurso direto, tá bem? Primeira questão. E as respostas, tá bom? Discurso direto, tá bem? Vamos lá. Segunda questão. Qual é o assunto do texto? Tecnologia, obviamente, é o título do texto, né? O assunto é tecnologia.
Segunda questão, tecnologia. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Segunda. Terceira questão. O que alegrava a manhã daquela comunidade? Pássaros, muito bem. Os pássaros. Rick, pegou. Coloca aqui seu presente. Melhor. Você coloca só os pássaros, tá bem? O Pablo, tá certo? Só os pássaros. Os pássaros insistiam em alegrar. Numa resposta mais abrangente, Raíssa, assim tá ótimo, tá bom? Mas, tá? De contraponto, não mas de adição, tá bom? Sim, pode deixar, pode deixar. Alguns poucos carros de pássaros. Quarta questão. Quarta questão. Sair correndo, abre aspas, né? Sair correndo, desesperado, tropeçando os pés no batente da porta de casa, quando a vi funcionar. A palavra em destaque refere-se a... Isso aqui é só para quem leu, tá? Televisão, né, pessoal? Era o relato do senhor quando chegou uma televisão nas redondezas dele, né? Questão número 4, televisão, tá bom? Item C. Vou colocar só o item, né? Questão C, tá bom? Quinta questão. Me recordo da dona Toinha, que comprou uma televisão. Nesse trecho, percebemos o uso da linguagem informal, né? Do item B, linguagem informal. Vou colocar aqui. Então, muito bem, pessoal, muito bem. No trecho, ele parecia meio que revoltado, algo o intrigava. O termo, né, os termos, aliás, destacados, indica que o homem estava B, né? Aqui o sentimento de meio que revoltado marcado por uma indignação, né? E o sentimento de estar intrigado tem a ver com angústia, né? Eu estou angustiado, tem alguma coisa me intrigando, né? Tem algo me deixando meio que inquieto, causando uma angústia, certo? Sexta questão, item B. Sexta questão, B. Próxima questão. A gente já está na metade. No trecho, com o vento lambendo meu rosto, e um calor de 1000 graus em plena manhã, fecha aspas. As figuras de linguagem presentes no texto são, respectivamente, personificação e hipérbole. Muito bem. Sétima questão, item B. Item B, né? Item B. A personificação, né? Por quê? Porque vento não lambe ninguém, né? Vento sopra. Então, ele dizer que o vento estava lambendo ele, né? Ele está atribuindo essa característica, né? Até mesmo animal, obviamente, né? Essa característica pessoal para o vento, né? E a questão da hipérbole, posso apresentar.
Eu olhei a aula de sexta-feira aí, professor. Não entendi essa 8. Tá certo, deixa eu só preparar aqui para apresentar. Aí, aqui. Viragem no caderno. É, deixa eu tirar dessa versão aqui corrigida. Pronto. Vamos lá. Abre aspas. Cuidado com o batente. Não vá bater o pé de novo. Que fato é esse diálogo retoma? Eu já de cara vi que algumas pessoas não entenderam essa questão, né? Seguinte, prestem atenção nisso aqui. Ó. Essa parte aqui do diálogo, cuidado com o batente, não vá bater o pé de novo. Que fato esse diálogo retoma? Se você voltar no texto e ler essa parte aqui, você vai ver que ela faz referência a um acontecimento, né, contado pelo velho, né? Como vocês ficaram em dúvida, então vamos voltar aqui, né? Isso aqui vai ser bem simples, vamos lá. Prestem atenção nisso aqui, ó. Me recordo, tô bem aqui, ó. Eu tô aqui, tá? Me recordo da dona Toninha, né? Comprou a TV e tudo mais, resolvi ir à sua casa para vê-la depois de tantas conversas na vizinhança sobre a novidade. Saí correndo, desesperado, tropeçando os pés no batente da porta da casa, quando a vi funcionar. Então, né, ele tropeçou o pé no batente, né? Aí vamos prestar atenção aqui, olha. É o ônibus. Eu já estou aqui no diálogo, tá? Vamos, então, o importante é valorizar e respeitar esta nova tecnologia. Afinal, não podemos fazer nada para detê-la, apesar de tanto nos ajudar. Cuidado com o batente, não vá bater o pé de novo. Aqui era a senhora falando, né? Isso aqui, pessoal, faz referência, né? Retoma a história contada pelo velho, né? Quando viu a televisão. É só isso. Ou seja, resposta. Que fato esse diálogo retoma? A história contada pelo velho anteriormente sobre a televisão. Entenderam? Eu não entendi essa hoje, né? O fato. Só isso, tá bem? O fato de que o senhor, da história que ele havia contado. Não entendeu, Pablo? Assim, ó. Vamos lá. Presta atenção aqui, tá bem? O casal de senhores, né? Um senhor e uma senhora estavam conversando sobre as novas tecnologias, né? Sobre como essa tecnologia chega com uma certa velocidade, né? Na nossa geração. E a senhorinha estava meio que repreendendo ele sobre a visão mais grosseira que ele tinha sobre a tecnologia, né? Num certo momento, entre conversas, o Senhor amenizou o tom do diálogo dele, né? É isso que diz aqui no nosso texto. Entre tantas conversas naquele banco da praça, o Senhor resolveu amenizar o tom do diálogo. Abre o diálogo, né? Me recordo da dona Toninha, que comprou uma televisão e resolvi ir na sua casa para vê-la depois de tantas conversas na vizinhança sobre a novidade. Saí correndo desesperado, tropeçando os pés no batente da porta da casa quando a vi funcionar. Então aqui, ó, presta atenção. Assim como a nossa geração, né, tem uma afeição muito grande pela tecnologia, né, pelo telefone, pelas redes sociais, na época dele, as pessoas tinham uma afeição enorme por aquelas novas tecnologias que estavam chegando nessas regiões, que era a televisão, né? Por isso que o tom do discurso dele foi diminuindo, né? Foi baixando.
E ele disse que bateu o pé, né, no batente, certo? Quando o ônibus chegou, ele se levantou apressado para subir no ônibus. E a senhora falou: cuidado, para não bater o pé no batente. Né? Isso já na questão. Cuidado com o batente, não vá bater o pé de novo. Ela fez isso para criar uma analogia, ou seja, para criar uma ligação entre esse fato aqui da conversa sobre tecnologia e a história que ele havia contado, que quando viu a nova tecnologia da televisão, que chegou na região dele, na casa da vizinha, ele ficou maravilhado. Ou seja, que fato esse diálogo retoma? Retoma a história narrada pelo Senhor sobre a televisão. Só isso. Entendeu agora? Sim ou não? Vou colocar aqui a resposta. Alguém não entendeu? Ou pronto, o que está ligado. Toma. Olha. Bom, agora vamos para a próxima questão, tá bom? Deixa eu apresentar aqui, tá? Que algumas pessoas pediram para apresentar. Percebe-se, no final, que o autor, Marcelo Simoa, dialoga com o leitor, quando escreve. E se você, leitor, gostou do meu texto e se interessou por ele, posso te enviar pelo e-mail. Afinal, hoje tudo depende apenas de um clique. O termo em destaque, no termo em destaque, aliás, ele faz uso de uma figura de linguagem conhecida como, olha só, hoje tudo depende de um clique. A resposta que vocês colocaram A, uma metáfora, é o item. Olha só, vamos pegar a ideia como um todo, né? Hoje tudo depende de um clique, né? Um café depende de um clique, varrer a casa depende de um clique, fazer o almoço depende de um clique. Não, né? Isso é exagero. Nem tudo depende de um clique. Se é exagero, é hipérbole. Se é hipérbole, é o item D, tá bem? Na 9 é o item D, tá bom? Nem tudo depende de um clique, tá bem? Tomar banho não depende de um clique. Levar o cachorro para passear não depende de um clique. Então, hoje tudo depende de um clique, é meio que exagerado de se dizer, tá bom? Mas eu adoraria, já pensou? Você aperta um botão aqui, aparece um chuveiro da parede, joga água e passa shampoo. É o sonho de pessoas que são preguiçosas, né? Ou não, né? De quem quer uma praticidade. Vamos continuar, vamos continuar. The show must go on. Vamos lá. Na frase, não era bem essa palavra que ele fez uso, mas desvendei que esse era o assunto. A palavra em destaque introduz uma conclusão, explicação, oposição. Nossa, eu coloquei C duas vezes. Desculpem, aqui era D, tá bom? Ou adição. Aqui, ó. Eu tenho esses itens aqui e eu tenho uma palavra aqui. Qual é o correto?
Conclusão, explicação, oposição ou adição? É o C, o primeiro C ou o segundo C? É uma adição ou é uma oposição? Oposição, muito bem. E qual é o mais de que a gente faz uma adição? Mais, com I, né? Mas e mais. A resposta aqui é oposição, tá certo? Vamos para a 12ª, 11ª, aliás, agora. Esses erros de digitação são imperdoáveis. Né? 11ª questão. Na fala da personagem, se não cutucar aquele troço, o que podemos compreender sobre o cotidiano vivido por aquela senhora? Ela faz uso das tecnologias, apesar de não gostar? Ela demonstra repúdio com o uso de algumas tecnologias? Apesar de detestar as tecnologias, ela apoia claramente o seu uso por familiares ou ela aborrece quem faz uso das tecnologias? E aí, o que é que vocês acham? O que é que vocês marcaram? Vou deixar aqui que é para vocês responderem. Leira, agora eu vou tirar para ver o que é que vocês puseram aqui. B e C, né? A diferença entre mais e mas, ô Fábio, respondendo uma pergunta de cada vez, tá? Mas, M-A. Na verdade, eu faria até mas com A, né? Vamos lá. Com acento, né? Peraí. Liga aqui, peraí. E, ô Fábio, atenção. Essa primeira palavra, mas, seguinte, ela refere-se ao plural de má, uma coisa que é ruim no gênero feminino, tá? Um homem mau, dois homens maus. Uma mulher má, duas mulheres más, tá certo? Mas, M-A-S, com acento agudo no A, significa isso, tá? É o plural obviamente, duas coisas ou mais, no gênero feminino, referente a algo que é ruim, que é mal, tá bem? Má. Mas, sem acento, né? M-A-S. É algo que faz oposição ao que foi dito primeiro, né? Por exemplo, preste atenção, tá? Não escreva nada, não. Esse lápis é bonito, mas tem grafite fraco. Ou seja, eu estou fazendo uma oposição. O lápis pode até ser bonito, mas o grafite dele é muito fraquinho, tá bem? Ou então falando de pessoas, né? Aquela pessoa é bonita, mas é arrogante. Entendeu? Eu estou fazendo aqui uma oposição, tá certo? Tipo, coronavírus trouxe o isolamento, mas não podemos parar as aulas, tá certo? Coronavírus trouxe o isolamento social, mas não podemos parar as aulas. Uma ideia de oposição, tá certo? E o mais com i é de adição, tipo 1 mais 1, 2 mais 2, certo? O problema é que a gente tem mania de colocar letra onde não tem. Tipo na palavra arroz, olha só. Arroz é arroz, não é arroz. Arroz. Que nem a maioria das pessoas falam, né? A maioria das pessoas fala assim. Arroz. Arroz. Não tem i. É arroz. Arroz. É o correto, tá? Não é arroz. É que as pessoas trouxeram o mais para todo canto. Tanto na oposição quanto na adição. E isso meio que vai motivando as pessoas a errarem, né? É o famoso erro de motivação. Você passou a vida inteira vendo desse jeito e, por esse motivo,
aplica de maneira inadequada as palavras, tá bom? Agora, saindo da gramática, né? Vamos voltar aqui. A gente fala, hein? Na 11, né? A resposta é a B, tá bem? Ela demonstra repúdio com o uso de algumas tecnologias, né? Porque, olha, se não cutucar aquele troço, essa palavra troço demonstra, né, esse desapego, essa aversão pela tecnologia. A vovó não gosta, não, né? No caso, eu acho que é o senhor que fala isso, né? Não, é a senhorinha, é a senhora que fala. 12ª questão, que eu apresento aqui para vocês. Opa. 12ª questão. Apesar da inquietude por parte dos personagens sobre o uso de algumas tecnologias, frase revela o apoio à tecnologia de um dos personagens. Qual é a frase, pessoal? Eita, meu Deus, ia derrubando meus óculos. Vou colocar na cara. Vou colocar na cara. Bom, deixa eu ver aqui o que é que vocês responderam. Ninguém respondeu? Foi que houve, pessoal. Essa questão que ninguém quer colocar a resposta? Olha a pergunta. Pois não é? Cri, cri, cri. Apesar da inquietude por parte dos personagens sobre o uso de algumas tecnologias, que frase revela o apoio à tecnologia de um dos personagens, né? Isso é dito lá no final, né? É a antepenúltima fala dos personagens, né? O importante é valorizar e respeitar esta nova tecnologia. Afinal, não podemos fazer nada para detê-la, apesar dela tanto nos ajudar. Eu, ixi, peraí. Aqui. Problemas com a internet. Não conseguiu fazer, né? Tá bem. É a 12, né? 12ª questão. O importante é... Deixa eu abrir aspas aqui, né? Aspas aqui. O importante é valorizar e respeitar esta nova tecnologia. Afinal, não podemos fazer nada para detê-la, apesar dela tanto nos ajudar. Prontinho. Próxima questão. A frase que revela uma opinião é: ele parecia meio que revoltado, algo o intrigava. A tecnologia influencia diretamente na vida das pessoas. O importante é valorizar e respeitar esta nova tecnologia. Não era bem essa palavra que ele fazia uso, mas desvendei que esse era o assunto. Qual é a frase aqui, né, dessas alternativas, que revela uma opinião, né? Vamos lá, vou dar só alguns segundinhos para que quem não respondeu ainda leia e coloque a resposta. Pronto? Onde é que eu encontro uma opinião aqui, pessoal? Eu quero que vocês... Nascer, obviamente é nascer, né? Olha só, o que é que eu tenho na A? Ele parecia meio que revoltado, algo o intrigava. Não, não tenho uma opinião, né? Eu tenho uma conclusão, uma constatação de acordo com o semblante daquela pessoa, né? Na B, a tecnologia influencia diretamente na vida das pessoas. Isso não é opinião, né? Isso é uma afirmação conclusiva também sobre o assunto, né?
nascer. O importante é valorizar e respeitar essa nova tecnologia. Ah, aqui eu tenho uma opinião. Porque eu poderia muito bem dizer, não, vou respeitar isso não. Não quero saber de tecnologia. Seria uma opinião, né? Mas aqui a opinião é de respeito. E na D, não era bem essa palavra que ele fazia o uso, mas desvendei que era esse o assunto. Também é uma afirmação, né? Vamos agora para a 14ª e última questão, né? A gente tem menos de 1 minuto. Ah, não, mas a próxima aula sou eu, né? Então vamos lá. Segundo o texto, o homem se aproximou para ouvir a conversa. Que diálogo de um dos personagens abaixo revela o assunto entre os moradores? Verdade, minha neta ganhou de presente um celular. Vamos então. Me recordo da dona Toinha que comprou uma televisão, ou esse povo de hoje só vive nesse tal de Facebook? Lembrando que o título do livro é Tecnologia, né? Resposta. Resposta D. Tá bem? A resposta da 14ª questão é o item D. 14ª questão, item D. Atividade corrigida, tá bem? Eu sabia que pelo volume de questões a gente só iria ter correção mesmo hoje, tá bom? Mas eu já vou adiantando que teremos uma produçãozinha muito boa no nosso caderno para a próxima aula, tá? A gente vai estudar alguns temas, que eu não vou dizer quantos são, tá? Para que a gente produza um texto, tá certo? Vai ser limitada a esses temas que eu vou dar, tá bem? Ah, professor, eu queria fazer um texto sobre uma crônica sobre outro tema que o senhor não deu. Pois é, eu só vou querer trabalhos dentro dos temas que eu passar. Até porque eu vou estudar eles também, né? Como eu já estudei, né? Para saber se você vai escrever realmente dentro das delimitações daquele tema, tá certo? Mas não é coisa do outro mundo, não, pessoal. Eu sei que vocês conseguem, vocês são demais. Bom, agora, história, né? Em história, vocês estão me devendo muita coisa, viu? 9 trabalhos entregues. Vamos lá para a correção, né? A data de entrega hoje dá 188.